Wubble up dub dub! Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui e hoje a gente vai falar sobre o quadrinho do Rick e Morty, porque sim, existe um quadrinho do Rick e Morty. Pra quem não conhece o quadrinho, conhece a série provavelmente, é uma série é uma animação, um desenho animado, muito bom, que se você nunca viu, você deveria ver agora. A série foi criada pelo Dan Harmon e pelo Justin Roiland, mas aqui não são eles que fazem, tem 5 outros nomes aqui, tem um letrista, um colorista, um desenhista, um roteirista, enfim, muita gente envolvida aqui. Eu vou botar o nome de todo mundo aqui embaixo para vocês conhecerem um pouco mais do trabalho deles. O importante é o seguinte, isso aqui é uma adaptação. E hoje em dia, na verdade esse Dissecando vai ser um pouco menos sobre esse quadrinho especificamente e um pouco mais sobre o mercado de adaptações. Vocês vão entender, olha só. Hoje em dia é muito normal, eu diria muito normal sim, a gente vê adaptações de quadrinhos para o cinema, quadrinhos para animações. Mas não se vê o contrário. A gente não vê aqui no Brasil uma adaptação de um filme para um quadrinho, ou de um videogame para um quadrinho, ou de um livro para um quadrinho. Mas é engraçado porque lá fora não é assim. Lá fora existe o quadrinho do Rick e Morty, existe o quadrinho do Avatar, que é muito bom, eu pretendo fazer um dissecando dele também. E tem várias adaptações, entendeu? De videogames, de filmes. Existe quadrinho porque existe mercado para isso. Aqui no Brasil a gente não tem muitas adaptações de alguma coisa para o quadrinho, por motivos que eu não sei explicar. Eu imagino que seja porque a gente não tem mercado, porque a gente não tem distribuição, várias coisas que eu já comentei em outros vídeos. Mas é engraçado como a gente tinha isso nos anos 80, por exemplo. A gente tinha quadrinho do Gugu, a gente tinha quadrinho da Xuxa, a gente tinha quadrinho, sei lá, do Seninha. Tinha quadrinho de tudo que... todas as marcas, entendeu? Existiam. E é louco pensar que nessa época já se fazia transmídia, sacou? Já se faziam conteúdos que eram pensados para uma mídia e depois ela tinha repercussão em outras mídias, e isso é uma tendência atual, na verdade, né? Com todas as mídias possíveis que temos hoje. Se vocês quiserem ler um pouco mais sobre isso, eu recomendo esses livros aqui do Jenkins, que são livros teóricos de comunicação que são muito bons e explicam exatamente isso, né? De como a gente está conectando as coisas, como a gente está fazendo mais transmídia. Na época era multimídia o nome, né? Agora é transmídia. Mas então, voltando ao assunto do Rick e Morty, isso lá ainda existe, porque eles têm um mercado muito mais construído, muito mais embasado que o nosso, mas aqui isso não chega e nunca vai chegar, nunca vai chegar. Isso aqui eu comprei na Inglaterra, porque como eu já falei aqui também em outros vídeos, o mercado inglês, ele é muito mais próximo em formato, em forma de produção com o americano do que com o europeu, o que parece meio bizarro, né, porque a Inglaterra está na Europa, mas enfim, a questão linguística faz muita diferença. Então isso aqui é um formato americano, né, como vocês podem ver, e é um compiladinho das 5 primeiras revistas, né, do Rick e Morty, porque o americano, como todo mundo sabe aqui, eu espero que saiba, é vendido em nichos, que são revistinhas de 22 páginas. Então aqui são 5 revistinhas de 22 páginas, compiladas no livrinho, que tem, sei lá, 120 páginas mais ou menos, porque além dessas 5, ele também tem uns extras, umas quase tirinhas, né, no final. E é bem interessante, cara, o que eu ia dizer, agora falando de fato do quadrinho, é que às vezes, transmídia, você adaptar de uma mídia para outra, pode sim funcionar, tá? Não é sempre que filmes de videogame geralmente são uma bosta, mas nem toda adaptação é ruim. Tem filmes baseados em quadrinhos que são muito bons, tem videogames baseados em filmes que são muito bons. Essa transmídia, essa transposição de mídias, de formatos, funciona muito bem quando bem feita, né? Um exemplo disso, que é até engraçado, é que quando eu era moleque, eu jogava um jogo do Harry Potter, um jogo de PC, né? Que era muito legal. E era um jogo que foi claramente feito para vender o filme, quer dizer, um foi feito para vender o outro, você entendeu? Então assim, não é só porque um objeto midiático, tipo esse, deriva do outro, que ele é necessariamente ruim, especialmente se ele consegue manter as características principais que fazem aquele objeto de mídia ser muito bom, né? Nesse caso aqui eles conseguem, por incrível que pareça. Uma das coisas que eu acho muito legal na série do Rick e Morty, que vocês também devem acompanhar, é o fato de que é uma série que ela é bastante cabeça, né? Se você parar pra pensar, ela levanta temas interessantes, ao mesmo tempo que é uma parada super escrachada e idiota. Então ele consegue juntar uma questão filosófica com uma piada de peido, sacou? E isso é interessante. E aqui eles conseguem manter esse tom, que é um tom difícil de alcançar, especialmente numa mídia que não tem a mesma velocidade, porque na animação, os caras que fazem a animação controlam o ritmo de leitura, né? O tempo todo, porque é o tempo que está passando a animação. Aqui não, aqui você tem mais controle, porque o leitor escolhe como ele lê. A gente pode indicar, tem artifício que a gente usa para indicar o ritmo de leitura, né? Mas no final das contas, quem decide como vai ler é o cara. E aqui eles conseguem, através de páginas com poucos quadros, quadros grandes e com diálogos muito ágeis, eles conseguem manter essa velocidade da história muito rápida. E isso é muito bom,
porque eu acho que é uma das características do Rick and Morty, que tem piadas o tempo todo, nunca para, você nunca tem um momento de descanso, sacou, na história. E isso é muito positivo, funciona muito bem aqui no quadrinho também. Vale ressaltar também que o fato de ser uma adaptação da série que tem um traço muito característico, o desenhista não pôde colocar o traço dele, digamos assim. Ele teve que emular o traço da série. E ok, isso sim, funciona muito bem, o traço realmente parece com o da série, tanto de um quanto do outro, porque tem dois desenhistas, dois artinaristas, né, que trabalham aqui. E funciona, mas assim, é o tipo de quadrinho que você não pode esperar uma arte inovadora, uma arte diferentona, que quebre paradigmas, porque não vai quebrar, porque ela não é feita pra isso, ela é feita pra ser uma adaptação da outra mídia, entendeu? Igual o videogame do Aladdin, né, anos 90, ele tinha a cara do Aladdin do desenho, entendeu? Porque era isso, a ideia é justamente essa. A galera tenta julgar isso aqui como se fosse, isso aqui é só um subproduto da parada. Não, cara, é uma adaptação, porque existem coisas que funcionam no quadrinho que não funcionam na TV e vice-versa, entendeu? Tem coisas que funcionam nos dois. Uma boa adaptação é aquela que consegue fazer o que funciona nos dois funcionar aqui, além de adicionar o que funcionaria só no quadrinho. E aqui eu tenho que admitir que não tem tantas coisas que funcionam tão bem só no quadrinho, né? Mas ele usa as partes que funcionam nos dois muito bem. Então é divertido, é interessante, não é a melhor coisa do mundo, tá? Mas é interessante, é divertido. Mas é tão divertido a ponto de que eu gostaria de ver alguns episódios aqui animados. Eu queria que alguns desses issues se transformassem em episódios da série, sacou? Porque são realmente muito bons. Tem personagens recorrentes, inclusive aquele Fred que tem um saco no queixo, é bem legal. Agora, eu não posso muito ser capaz aqui, porque o que eles tentam fazer, inclusive com a diagramação da página, é emular a TV, emular a série. Então, eles usam jogos de câmera que são muito característicos da série, entendeu? Você vai reconhecer, inclusive uma das razões que faz com que fique tão parecido, né? Que fique tanto com a mesma cara, porque a angulação é muito parecida, você não tem closes muito de perto, você não tem perspectiva de 3 pontos olhando de baixo, plongé, coisas que, assim, recursos que você pode usar no quadrinho que funcionam, mas que na animação seria um pouco mais difícil de fazer funcionar. Então aqui eles não tentam sair do que está certo, sacou? Eles tentam manter essa cara de animação, e isso é ok. Uma coisa que eu preciso ressaltar na hora de dissecar é que tem muitos quadros, muitos mesmo, que não tem cenário. São só personagens conversando num cenário que é tipo uma cor, entendeu? E por que isso acontece? Tem uma explicação. Porque como eles estão tentando emular a TV o tempo todo, no caso da animação, existe um negócio que eles chamam de matte painting, que é o seguinte, o cara faz o cenário, meio que tipo a cena, a casa deles, por exemplo, e eles usam os bonecos só habitando aquele cenário, entendeu? Não é como se eles redesenhassem a cada cena do cenário, o cenário já está lá, eles só reaproveitam. Aqui no quadrinho, como é um pouco mais difícil, mais complicado você reaproveitar o cenário, muitas situações você não tem cenário, porque as situações que não tem cenário são o equivalente às situações numa animação onde eles reaproveitam o cenário, percebe? Mas é isso, esse episódio aqui foi um pouco mais sobre adaptações, na verdade, né? Foi cercando adaptações. Eu até queria fazer, na verdade, um vídeo explicando como funcionam adaptações de quadrinhos para outras mídias e de outras mídias para quadrinhos. Se esse tema interessa a vocês, botem nos comentários aqui o que vocês acham de eu fazer uma parada dessa. Desculpa essa barulheira, porque eu tô fazendo uma obra aqui do lado e tá muito ruim de concentrar. Eu tive que fazer esse vídeo correndo, porque eu tenho que achar o horário do almoço dos caras, só que eles não param pra comer nunca. Tem sempre outra equipe trabalhando, então tá muito difícil gravar, vocês me desculpem. Lembrando também que quem quiser acompanhar o processo de produção do Silas, que é o novo quadrinho que eu tô fazendo agora, me segue no Instagram, porque eu tô postando coisas quase diariamente lá, então tá bem legal de acompanhar. Se você gosta do que eu faço aqui, recomendo você considerar se tornar um assinante do canal. Eu vou deixar aqui embaixo também para você se tornar um assinante, para você acompanhar o projeto no Cartaz de Assinaturas e dar um dinheirinho mensal para eu manter o canal, né, se você se interessa e pode fazer isso. Eu também queria dizer que agora na Semana Santa eu vou dar uma subida na internet para quem me acompanha nas redes sociais e tal, porque eu vou estar num festival de rock chamado Aldeia Rock Festival, que é no meio do mato, vou estar acampando sem sinal, sem internet, sem telefone, sem nada. Então eu vou sumir um pouquinho, mas segunda-feira eu tô de volta, tá? O vídeo de sexta vai acontecer, já tá programado pra sair sozinho, tá? Não preciso fazer nada. E é isso, então curte o vídeo pra vocês, espero que o tempo já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!